A paz do Senhor a todos. O meu nome é Edilson Arras. Irmãos, eu venho gravar esse áudio porque ao navegar pela internet tenho visto muitos irmãos pregando, ensinando que não haverá um arrebatamento. Eu não sei qual a intenção dessas pessoas, eu creio que muitas delas têm boa intenção, mas, na minha opinião, falta informação para essas pessoas. Essas pessoas estão ensinando que não haverá um arrebatamento e que a igreja passará pela grande tribulação. Aí surge a seguinte pergunta: já que essas pessoas estão ensinando que a igreja passará pela grande tribulação e outras ensinam que Jesus livrará a igreja da grande tribulação, em quem nós devemos acreditar? O que eu faço? Eu me preparo para ser arrebatado ou eu me preparo para ficar na terra e passar pela grande tribulação? Muito bem, irmãos. Já fazem 17 anos que eu estudo esse tema. Eu garanto aos irmãos que a base teológica do arrebatamento é bem sólida, é bem consistente. Então haverá um arrebatamento. O Senhor Jesus Cristo livrará o seu povo dos dias terríveis, dos dias tenebrosos que se aproximam deste planeta. E creia, muitos de nós testemunharão os acontecimentos do livro de Apocalipse. Muitos de nós verão aquelas coisas que foram profetizadas há milhares de anos atrás. Mas aquelas pessoas que permanecerem fiéis a Deus não verão essas coisas, mas estarão com o Senhor. Haverá um arrebatamento, irmãos. Eu quero fazer aqui as considerações sobre esse tema em Lucas capítulo 21, em apenas 3 versículos. Em Lucas capítulo 21, Jesus prega aquilo que é considerado no meio teológico de um sermão profético. O que Lucas registrou no capítulo 21 é o mesmo sermão que Mateus registrou no capítulo 24 e que Marcos registrou no capítulo de número 13. É a mesma coisa. O contexto é o mesmo, as profecias são a mesma e o período é o mesmo. Aqui no final do capítulo 21 de Lucas, há 3 versículos muito interessantes que eu quero trazer ao conhecimento dos irmãos. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os seus discípulos chegaram a ele e perguntaram os sinais da sua vinda e quando seria o fim do mundo. Jesus sentou-se e explanou para eles os sinais e o que aconteceria na grande tribulação. Mas após Jesus ele proferiu o sermão profético, sempre no final dos capítulos, tanto do capítulo 24 de Mateus e que Marcos registrou no capítulo de número 13, quanto do capítulo 21 de Lucas, Jesus ele exorta os discípulos à vigilância. Ele dá orientações de como os discípulos que viveriam naquela época, que no caso somos nós hoje, deveriam se portar para não passar por esse período tenebroso. E aqui no versículo 34, no versículo 35 e no versículo 36, Jesus, ele encerrando aqui o capítulo 21 de Lucas, ele fala uma coisa super importante, que ao analisarmos nós entendemos que isso não é nada mais nada menos do que um livramento das coisas que virão sobre este mundo nos dias da grande tribulação. Diz assim os versículos citados. Versículo 34. E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Muito bem. No versículo 34, Jesus ele exorta aos discípulos para que tenham cuidado, para que os seus corações não se sobrecarreguem de 3 coisas. Primeiro, glutonaria. Segundo, embriaguez. E terceiro, e dos cuidados da vida.
Porque essas três coisas caracterizam a vida de pessoas que não estão esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. A embriaguez, a glutonaria e as preocupações exageradas sobre o amanhã são características de pessoas que estão com seus corações neste mundo. Nós devemos lembrar uma coisa muito importante. Quando Jesus ele prega o sermão, lá em Mateus 24, versículo 37, ele diz que nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E Jesus comparou aquela geração à nossa geração, onde muitos entrarão na grande tribulação. Então, se a geração é semelhante, os pecados e as tentações também são semelhantes. Portanto, esse versículo 24 ele expressa as tentações que estarão presentes nos nossos dias, que é a glutonaria, a embriaguez e os cuidados da vida. O que é os cuidados da vida? Se você quiser saber detalhadamente o que significa os cuidados da vida, é só você ir lá em Mateus capítulo de número 6, no versículo 25 a seguir, onde Jesus diz aos seus discípulos para que não se preocupe com o que eles haverão de comer, beber ou de vestir. Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem pensando no que vão comer, no que vão beber e no que vão vestir. Elas acordam, elas trabalham, elas dormem pensando nisso. A vida do ímpio é buscar essas coisas as quais o Senhor Jesus nos exorta muito a evitar. No versículo 35, continuando a exortação, ele diz que aquele dia, ou seja, o arrebatamento, virá como um laço sobre todos os que habitam a face da terra. O versículo 36 finaliza com chave de ouro dizendo: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Analisemos. Jesus nos ordena a vigiar e orar para quê? Para evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Que coisas? Ora, o que ele descreveu aqui no capítulo de número 21 de Lucas, que ele trata dos horrores da grande tribulação, que ele trata daquelas coisas que acontecerão na grande tribulação. Então ele fala que a vigilância e a oração nos tornará dignos de evitar essas coisas que hão de acontecer. E ele continua: e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ora, irmãos, aqui nós entendemos a chave da questão. Como nós evitaremos a grande tribulação? Eu te pergunto, é num bunker? É vivendo nas florestas? É vivendo num lugar isolado, numa ilha deserta? Não, irmãos. Jesus falou que a grande tribulação será evitada ao nós estarmos diante dele. Os irmãos lembram do que Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele narra o arrebatamento? Paulo diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ora, o que Paulo está falando aqui não é a mesma coisa que Jesus está afirmando aqui, em Lucas 21, versículo 36, que nós estaremos de pé diante dele? Então, o local, irmãos, onde nós evitaremos a grande tribulação, não é onde esses irmãos estão ensinando, falando que você deve sair das cidades, falando que você deve ir para os lugares desertos, que você deve ir para as florestas. Não. O nosso lugar é na presença de Deus, é diante dele, diante do Filho do Homem. A maneira que Jesus escolheu para nos livrarmos da grande tribulação é nos arrebatando para ele. Também nós não devemos esquecer o que está escrito em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, quando Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. E se eu for e vos preparar a morada, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Então o Senhor virá para nos levar. Então haverá um arrebatamento? Sim, irmãos, haverá um arrebatamento. Haverá um livramento para aqueles que são fiéis. Mas aquelas pessoas que não estão se preparando, essas pessoas não serão arrebatadas. Portanto, não creia nessas pessoas que afirmam que não haverá um arrebatamento. Essas pessoas estão
tirando a esperança do arrebatamento de muitos corações. Portanto, o que você deve fazer não é se preparar para ficar. Você deve se preparar para subir. Porque se preparar para ficar é muito fácil. É só você vender tudo que você tem, ir para os interiores, comprar uma propriedade no local deserto, como eles mesmos afirmam. Isso não é preparação, irmãos. Jesus quer que nós nos preparemos espiritualmente. É isso que ele nos diz aqui. Vigiai, orando em todo o tempo. É vigilância e oração. Jesus não nos ordenou a vender tudo que nós temos e partir para um local deserto, para lá esperarmos a grande tribulação. Não. Jesus nos exorta a nos prepararmos para subir, para em breve encontrá-lo. Eu oro para que essas pessoas, elas acordem enquanto há tempo. Portanto, irmãos, nos preparemos. Como eu disse, não para ficarmos, mas para subirmos. Coloca a tua vida em ordem. Fica, assim como Jesus te ordenou, vigiando e orando em todo o tempo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.